Seja bem-vindo, galera, no nosso canal do Vineyard Podcast. Hoje eu tenho a Paloma Diniz aqui comigo. Paloma, como é que você tá? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. É um prazer todo meu. Tem um tempo já que nós estamos querendo trazer você aqui no nosso canal. Eu sei que você está super ocupada no seu serviço e isso aqui já é um bom jeito de começar a saber o que você faz. Não sei se você puder explicar para nós o tipo de serviço que você tem e que você faz. Rodrigo, eu tenho um spa aqui em Vineyard Haven. Eu Uhum. trabalho com cílios, depilação a laser, facial, Sim, massagens, tudo de spa. Nada de unha e cabelo, ótimo, mas a área ótimo. da estética. Ah, tá. E você começou a fazer isso desde o Brasil? Ou você já aprendeu isso aqui, tinha que fazer um curso aqui? Como é que foi? Como é que você aprendeu esse tipo de trabalho? Então, a minha formação de estética, ela vem do Brasil. Porém, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em um salão e a necessidade do salão era cabelo e unha. Porém, a minha mãe tem salão de beleza no Brasil e eu cresci no salão desde pequenininha, eu sempre estive com ela, mas eu nunca trabalhei na área. E quando eu cheguei aqui, a moça que eu trabalhava, ela precisava de cabeleireira. Então eu comecei a trabalhar com cabelo, mas tudo que eu aprendi foi com ela, na área de cabelo e unha. É lógico que eu já tinha um respaldo, né, da minha mãe, de ter crescido no salão e ver. Então, pra mim foi mais fácil, porque eu acredito que você aprende muito mais vendo do que até estudando, né? Sim, Então, eu desenvolvi muito rápido, mas não era a minha formação. E o meu sonho sempre foi trabalhar com estética. Eu vim pra cá pra poder trabalhar com a estética. Porém, eu não tive campo nesse salão. sim. E passou um tempo, eu me desvinculei do salão e gostei de cabelo e comecei a fazer os cursos aqui, mas sempre querendo focar mais na estética. Então, depois de um tempo, eu desvinculei do cabelo e unha e comecei a trabalhar mesmo com a minha paixão, com a minha formação no Brasil e comecei a estudar aqui também, porque você precisa das licenças para Sim, poder trabalhar aqui. As licenças do Brasil ajudam, você consegue complementar nas horas, sim. mas Você ganha eu fiz experiência, né, tudo. também, tipo, fazendo no Brasil, depois vindo cá. É Sim, muito diferente ou é basicamente quase? não, é muito diferente. Eu que estudei no Brasil e estudei aqui, eu vejo que é um privilégio. Porque as pessoas que elas têm a formação só daqui dos Estados Unidos é completamente diferente. Porque aqui você estuda para passar no State Board. Ah, E entendi. no State Board eles te ensinam a fazer maquiagem com cotonete. Na prática Ah, você não vai tá. fazer isso. Eles estão Aham. muito preocupados com a saúde. E na prática não é É igual isso. na cozinha, ele ensina muita coisinha de não misturar, usar o mesma colher no frango, no molho e essas coisas assim. Você acaba sempre, tipo assim, na hora, na rápida, tipo assim, na correria, né, no restaurante, você acaba não fazendo o jeito certo das coisas. Então, assim, corta o caminho muitas das vezes, né? Sim. Ahn, mas você, voltando rapidinho, você é da onde do Brasil? Eu sou de Campinas, São Paulo. São Paulo. Uhum. E você morou sua vida toda lá no Brasil? Sim. Morei, eu vim pra cá aos 24 anos. Tem 6 anos que eu tô aqui. 6 anos que você tá aqui. Uhum. Então você é novata, bem novinha Sou. aqui da Índia. Sou Você novinha. tá aqui basicamente no mesmo tempo da Ana, né? No caso. Uhum. Mas não, isso é massa. E então você morou sua vida toda lá e como é que é? Tipo, é cidade grande, Campinas, como é que é? É muito diferente daqui da ilha, que aqui é um buraco, né? É uma ilha muito devagar, só no verão mesmo que fica movimentado aqui, né? Mas como é que é Campinas lá em São Paulo? É uma cidade grande. é, Não perde nada pra São Paulo, pra capital. E eu senti muita diferença quando eu vim morar aqui. Na verdade, eu não queria ficar aqui na ilha, eu queria ir pra fora da ilha. Mas eu fui adaptando e lá no Brasil você tá acostumado com o movimento, né, da cidade grande, de estar fazendo as coisas. Eu posso dizer que hoje, 6 anos depois, que a minha vida tá bem parecida com a do Brasil. É. Porque E ela isso é uma era coisa muito boa ou agitada. ruim? É Ah, maravilhosa. que bom, que bom. Agora tá muito agitada. Lá no Brasil, quando eu estava na minha fase de
digamos no meu último ano de faculdade, eu acordava, ia pro meu estágio, depois voltava, tinha algum tipo de aula, depois à noite tinha faculdade. Era o dia inteiro preenchido. Eu Nossa, não tinha intervalo. Eu saía de casa às 8 horas da manhã e voltava meia-noite. meu Deus. Eu Era esse não- loucurão, mas eu amava. A minha vida inteira foi assim, desde criança, Você amava estudar? amava estudar. Nossa, pai, eu tenho, eu tenho que começar a gostar de estudar. Aqui no momento, eu também estou estudando online e é bem puxado. Tipo, eu saio do serviço, venho em casa, eu fico um pouco encanando que tem que dar atenção à namorada, né? Mas, é, tipo, 3 aulas online, é muito puxado, tipo, muito dever de casa, tem que ficar pesquisando muita coisa. Eu já não gosto, nunca gostei muito de escola. Mas tinha que ir, minha mãe sempre me incentivou aí, mas nunca foi minha área. Aí vem alguém que gosta de escola, oh my God, eu nunca consigo. Mas eu acho Entendeu? que primeiro você se apaixona pela. Não que eu gostava de escola, mas eu gostava da minha rotina. Sim, Eu gostava de chegar na faculdade, lá tinha as seus pessoas que eu amigos, gostava, é, e eu ia pro estágio, tinha pessoas que eu gostava. sim, Então eu acho que essa rotina que fazia eu gostar. sim, não E você faz vai se sentido. apaixonando por Com aquilo, né? certeza, com certeza. Aí, mas você crescendo em Campinas, como é que você fazia de divertido lá pra uma criança, tipo, crescendo lá? Porque eu tento comparar, tipo, crescendo aqui e crescendo lá. Você que tá aqui 6 anos, você mais ou menos vê como é que é a ilha no inverno, não tem nada pra fazer. No verão, tudo é difícil, achar babá e essas coisas. Então, como é que era a sua infância no Brasil ou seus anos de adolescente? Eu acompanho muito as histórias das pessoas daqui e eu vejo que é bem diferente, né? Sim, É, eu não venho de uma família rica, mas também eu nunca passei necessidade. A minha mãe sempre fez de tudo para sim. poder suprir as minhas necessidades e fazer muito Te mais do que apoiar eu nas coisas, né? precisava. Sim. Aham. E quando eu era criança, eu me lembro brincando com os meus primos, eu me lembro muito de indo ao shopping. Lá em Campinas tem muito shopping. A cidade grande tem de tudo, tem muitas opções. Então, é, me lembro de ir em teatro desde pequenininha. Eu fiz balé, então minha mãe me levava pro balé, era uma correria. Ela não tinha muito apoio do meu pai, então ela fazia tudo sozinha. Eu lembro de estar na escola e ela trabalhando no outro lado da cidade. Ela saía do trabalho dela, me buscava, me levava no balé. É É puxado. É puxado. puxado. E especialmente imagina numa cidade grande. Tipo, aqui nós achamos que cada cidade aqui é 10, 5, 15 minutos, né, de viagem. E, tipo, no verão, quando que lota de gente, todo mundo fica falando, é muito longe para levar para fazer aquilo ali, é muito longe. Aí morar numa cidade aí que eu imagino deve ser longe mesmo, tipo, ter que sair de um lado da cidade para ir no outro. Eu acho que nós reclama aqui e nós não vê o tão assim bom que nós tem. Eu não sei como é que fala. É tipo assim, nós não dá valor, que não é igual morar em Boston, que tudo é longe, né? Então eu imagino que deve ser bem, bem mais difícil do que morar aqui. Sim, é bem mais difícil. Aqui a gente mora num paraíso. Sim, É tudo muito rápido. De Edgartown pra Winterhaven. É é muito rápido. Não tem como fácil. você falar E você que. tem 3 opções de chegar em Veneraven, né? Tipo, Aham, pela praia ou a rua principal, né? A high school ali, ou dar a volta no aeroporto, né? pois é. É. E rapidinho você chega. E quando a gente tá fora da ilha, misericórdia. É um parto. Tudo é longe, tudo demora. Eu odeio pegar aquela balsa. Eu odeio ficar, tipo, ir numa correria, que é sempre na correria, quando vai fora da ilha. Tipo, pode se acordar cedo, mas aí quando você tá chegando na balsa, você já tá tão cansado. Tipo, você só quer chegar em casa, só quer saber tomar um banho, comer alguma coisa e deitar. É a pior coisa. Porque o desgaste de um lado pro outro é muito maior, né? Com certeza. E a balsa cansa. É. Assim, eu acho que a única dificuldade aqui da ilha é a balsa. Se tivesse uma ponte, aqui seria o paraíso mesmo. Aí que ia ter tanto trânsito naquela Mas, ponte. pode ser porque a ilha é pequena, Sim. mas talvez não comporte um número de pessoas maior. Mas eles nunca vão fazer Não, isso, nunca caso do dinheiro. Aquela balsa ali faz muito dinheiro. faz. É um E o monopólio. fato que eles falou que estava
estava falido, não tinha dinheiro para continuar e tinha que pegar empréstimo do governo. Eu achei isso absurdo. Aham. Eu não conseguia acreditar, mas voltando sobre o Brasil, Dal, você sempre gostou de estudar, no caso, desde quando você era pequeno, ou você começou a gostar mais que você ficou mais velho? Eu acho que foi um incentivo da minha mãe. Eu nunca fui a melhor aluna da escola porque eu nunca me esforcei pra isso. Eu sei que eu Entendi. tinha potencial. Quando eu me esforçava pra fazer as provas, eu ia muito bem, até na faculdade. E quando eu era criança também. Mas sem esforço você não conseguia É, alcançar notas boas. Então, só que minha mãe sempre me incentivou. É, por exemplo, eu tô aqui há 6 anos, eu não falo inglês fluente. Eu poderia estar falando. mas você tem que olhar o outro lado. Você trabalha, tipo, pra caramba, né? Sim, eu Então, trabalho assim, demais. o negócio é arrumar um tempo separado pra você poder Sim, fazer isso. se dedicar, né? É, Mas eu fui pegando gosto pelos estudos pelo fato do incentivo da minha mãe. Todo momento eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu nunca fui uma criança parada. sim. Então, eu estudava na escola. é, Quando eu era criança, nem tanto, mas a partir dos meus 11 anos, né? Uhum. Então, eu ia pra escola, eu ia pro inglês. Teve uma fase da minha vida que foi entre os 14 aos 17 anos, que você faz o ensino médio, né? Uhum. Eu de manhã eu ia pra escola, à tarde eu saía da escola e já ia pro curso técnico. Então eu fazia ensino médio, depois eu fazia o curso técnico e Ô, gente, desculpa, isso é o cachorrinho da Paloma, o Romeu, mas ele é VIP aqui, tá? Pode ficar tranquilo. ele é VIP em todos os lugares, Sim, e o misericórdia. Astro também tá resmungando ali atrás ali que tá lacrado. Então eu peço desculpas pra vocês aí que estão assistindo, mas pode continuar. Desculpa, gente. Não, tranquilo, tranquilo, não precisa pedir desculpa não. Eu ia pra escola de manhã, fazia o ensino fundamental, à tarde eu ia pro curso técnico e à noite eu ainda fazia algum esporte. Sim, Então, pensa, antes de começar a faculdade. Então, eu tinha uma rotina muito pesada. sim, E eu acho que foi o incentivo da minha mãe que me fez gostar de estudar até hoje. A Ana sabe, eu tô fazendo o curso o tempo todo, porque é minha paixão poder estar melhorando para melhor atender as minhas clientes. com Então, tudo que certeza. tem de novidade eu vou É atrás. um investimento no caso, É um né? investimento. Sim, é a melhor coisa que você faz. E a questão do gostar ou não de estudar, eu acho que é quando você encontra aquilo que você Você gosta. gosta. No passado, pra mim não fazia sentido estudar matemática, geografia, Sim, história. é, Apesar de eu me esforçar, porque eu sabia que eu precisava daquilo, era a única coisa que eu fazia, né? é, Então eu tenho que ser boa naquilo. é. Mas não era minha paixão e não era a melhor aluna da escola. Sim, não. Eu consigo, eu entendo o que você tá falando. Eu também nunca fui muito de gostar de escola, porque não, dependendo da matéria, se, igual a história mesmo no começo, de geografia, né, que eles falam no Brasil, né? Eu não era muito, não gostava muito no começo. Hoje em dia, eu e a Ana sempre estão assistindo documentários, tentando aprender. Que, tipo assim, não acredita que as coisas aconteceu, essas guerras e essas coisas assim. Mas eu que estou online agora, estudando online, eu tinha aula de matemática, de ciência, de história, coisa, gente, eu não preciso saber disso, mas aí eu tenho que, para eu graduar, eu tenho que fazer, entendeu? Então, mas graças a Deus, agora minhas aulas é psicologia, tipo, que eu tô tentando formar para ser um assistente social. Aí é que eu trabalho no serviço comunitário aqui na ilha. Então eu entendo, Lau. Eu entendo completamente. Quando você gosta de uma matéria, nem é estudar, é tipo, é uma coisa, não sei nem como explicar. Você sente o prazer em empreender aquelas coisas. Então eu consigo relatar com o que você está falando. Uhum. Mas você começou a entrar nessa área de, tipo assim, spa, estética, essas Uhum. coisas. Foi com quantos anos mesmo? Eu, eu me formei 17, 18, 19, 20. Com 21. 21. E você, antes disso, antes de 21, você tinha prazer nenhum ou nunca pensou em tentar fazer essas coisas que você aprendeu? Não, eu acho que é, eu era muito imatura, eu não tive essa virada de chave. Apesar da minha mãe sempre estar trabalhando com isso, ela não queria que eu trabalhasse com isso. O negócio dela era que eu fosse uma
empresária, como se estivesse dentro de uma empresa. Tanto que eu sou formada em administração de empresas. Ah, é? Eu fiz 4 anos de faculdade de administração de empresas. E quando eu fiz o meu curso técnico, eu fiz curso técnico em comércio exterior. Então, eu sou formada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior. E o que você veio fazer nos Estados Unidos, gente? Ai, Você formou com isso aí com certeza pode te dar um salário bom no Brasil, não pode? Pode, mas é algo a longo prazo. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma carreira de 40 anos dentro de uma empresa. Eu não consigo me ver chegando numa empresa às 8 horas da manhã e saindo 6 horas da tarde. Mesmo que fosse para ganhar 40 mil reais por mês. É. Eu não faria isso, E nunca. que tipo de rotina que você prefere, então? Essa que você já tem? Essa que eu tenho, eu sou apaixonada. Eu acho que não tem dinheiro que pague. Porém, hoje a minha agenda é a agenda das clientes, né? Eu chego às vezes pra trabalhar, não agora, mas quando eu atendia na minha casa, eu trabalhei um tempo na minha casa que eu não encontrava lugar pra alugar aqui. E Até hoje ninguém... não, é muito difícil. E eu já trabalhei das 6 da manhã até meia-noite. Antes do 4 de julho. Sim. É o pior dia pra eu trabalhar, no dia 3, porque todo mundo quer estar linda pra poder ir pra praia no dia seguinte. É o dia que eu mais trabalho, é o dia 3. E E no dia 4 você acaba trabalhando também? não, aí eu não aguento. Você tira um off pra você, né? Tá certo, isso aí. E aí, eu não me importo de trabalhar. Eu já trabalhei muito. Hoje eu já não faço mais essa loucura. Eu já passei por essa fase. Mas eu não me importo de fazer o que eu faço. Sim. Agora, eu não consigo me imaginar dentro de uma empresa presa ali fazendo só uma coisa. Hoje o meu trabalho ele é muito dinâmico. Eu no caso, eu entendo o que você tá falando. Tipo, tem dia que eu chego no meu escritório e eu tô assim, meu Deus do céu, só tem mais... Só até fevereiro pra eu poder decidir se eu vou querer continuar nessa rotina ou se eu quero fazer alguma coisa, mas o meu serviço ele é muito bom, entendeu? Tipo, a razão porque eu entrei nessa área tipo, de empresa, de tentar trabalhando no escritório, uma coisa assim, é que, tipo assim, eu vi muito, sei lá, eu queria mudar, entendeu? Fazer uma coisa diferente, então... eu trabalhando, hoje em dia, eu sou muito grato. Pode estar frio, eu tô lá dentro. Pode estar quente, tô dentro do ar-condicionado, graças a Deus. Tem os benefícios, né? Mas tem hora que eu preferia estar só, tipo, trabalhando pra mim mesmo. Igual eu tenho meus clientes que eu treino no verão, com futebol. E no verão eu tento focar mais trabalhando pra mim. Mas a melhor decisão eu acho que você fez foi, tipo, arriscar vir pros Estados Unidos. E eu queria que você me explicasse mais sobre isso, se você puder. Sim. Você fala minha mudança do Brasil pra cá? Tipo, o que levou a você, tipo, falar assim, olha, eu vou sair do Brasil mesmo com esse estudo aqui e vou arriscar. Tipo, como que você descobriu, você morou, primeiramente também, outra pergunta, você veio direto pra ilha? Como que você descobriu? Já tinha parente aqui, amigos aqui? Não, eu não tenho parente, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém aqui, não tenho família. Ainda você não tem nada disso aqui ou quando você primeiro chegou aqui? Não, eu só tenho o meu namorado, Aham. mas Você a veio gente junto não. com ele? Mas nós não temos família aqui. Ah, tá. É só nós dois. Ah, entendi. E o meu sonho sempre foi estar aqui. Então eu acho que nada me segurava mais no Brasil. Eu gostava demais daqui, mas eu não conhecia a ilha. Eu jamais imaginei vir pra cá. Eu já tinha vindo pra cá 2 vezes pra passear, não na ilha. Isso que isso é minha pergunta. Você você ama o lugar, mas você já foi lá antes? Já tinha vindo 2 vezes. Ah, tá, pra passear no Pra caso. passear. E eu já conhecia Boston, Nova York, já conhecia a Flórida, conhecia alguns lugares lá da Flórida. Então, pra mim, Estados Unidos era isso. Aí, quando eu cheguei, que eu vim parar aqui nessa ilha, eu fiquei desesperada. Eu falei pro Thiago, eu não vou ficar aqui. Não tem como a gente ficar aqui. Não faz sentido. Aqui eu não estou nos Estados Unidos. Eu não vou ficar aqui. Você tá na roça. Eu tô na roça. A dificuldade também de moradia, né? Eu morei em um quarto 10 meses. E eu falei, não dá. E lá fora, eu achava que tinha opções maiores e melhores. E só o fato de você não estar morando com alguém já contava muito pra mim. Sim.
E aí nessa eu fiquei 10 meses morando aqui. Sim. E. Só um minutinho. Tranquilo. Eu fiquei 10 meses morando aqui. Aí, pessoal, isso aí que é o Romeu. Ele vai ficar quietinho. Se você vai for na dormir. lojinha dela ou no spa dela, você vai ver o Romeu lá sempre. Deita. E. Ai, até perdi o fio da meada. Você tava falando de não querer ficar aqui. Romeu, deita. It's okay, buddy. It's okay. E aí eu fiquei 10 meses morando em quarto e eu falei, ah, não, vamos embora. Eu falei, vou pra Flórida. E aí eu fiquei 10 meses e me organizei pra ir pra Flórida. Eu fui em dezembro, no inverno. Que é no verão lá, no caso. Não, né? Ou é? Não, não é tão frio quanto aqui, Ah, né? tá. Uhum. Aí eu falei, eu vou pra Flórida e fiquei lá de dezembro até abril. Só que nessa mudança eu tinha conseguido a minha casa, que é a casa que eu moro hoje. Ah, tá. E eu fiquei pagando aluguel 4 meses estando na Flórida, mas pra não perder a casa aqui, porque daí eu ia decidir Se se você eu ia ia ficar lá. voltar ou não. Aí a gente decidiu que ia voltar e eu voltei pra cá, isso em 2018. Sim. E aí, em 2017, eu estava trabalhando no salão que eu te falei no início, né? Uhum. E aí, em 2018, eu voltei e já comecei a trabalhar em um salão americano. E pra mim foi muito melhor, apesar de não estar tão fluente no inglês, era uma experiência nova. Sim, ali te força a ter que comunicar um pouco em inglês, né? Ou tentar falar inglês, né? Sim. Ou você... Não, eu tentava, Sim. me ajudou demais. E aí eu fiquei trabalhando lá em 2018. E aí em 2019, finalzinho de 2018, eu comecei a trabalhar na minha casa. Eu Entendi. atendi. A minha casa é pequenininha. Quando que eu fui levar a Ana lá algumas vezes, eu falei assim, Ana, como que eles trabalham aí dentro? Tipo, é muito pequeno. Mas quando que você é focado em alguma coisa, não importa o lugar. Não. Se você conseguindo fazer o serviço e o cliente estiver confortável, né? Se sentindo seguro e não tiver muito problema. confortável, né, Ana? Não, a Nana nunca chegou a reclamar sobre o lugar. Ela sempre falava que com certeza você precisava arrumar um lugar assim pra você. E graças a Deus chegou esse ponto. Mas nós vamos chegar até lá. Então eu vou cortar aqui para os patrocínios, tá bom? Um dos nossos patrocinadores de hoje é o B&B Home Improvements. B&B Home Improvements é uma companhia de construção aqui em Martha's Vineyard que oferece vários tipos de serviços para atender às suas necessidades. Com B&B, você pode ficar tranquilo e não preocupar, pois eles têm uma equipe especializada para cuidar de todos os detalhes do seu projeto. B&B faz várias coisas, faz inspeção de telhados e decks danificados, eles fazem orçamentos grátis para você e também criam um orçamento que funcione para você. B&B sempre verifique tudo para que você não tenha surpresas. Ligue para B&B, eles podem te dar uma estimativa grátis, igual eu tinha falado mais cedo. Esse aqui é o telefone deles, 774-563-9798, ou visite o site deles, www.bnbhomeimprovements.com, para saber mais sobre o serviço deles. E também você pode seguir eles no Insta, @B&B Home Improvements. E para finalizar, tem nosso próximo patrocinador, hoje é Salty Dogs MV. Salty Dogs MV é um serviço de tosa para cães, né? Eles estão localizados ali no Triângulo, perto da loja da Zenin, né? Do Hélio e do New Spot Tech. Você pode entrar em contato com eles no telefone 508-627-0292. Gente, eu vou lá sempre, eu levo o Astro lá, eles fazem um serviço maravilhoso. O Astro vai lá fedendo, chega brilhando, nem eu consigo acreditar, tem hora, fica com um cheiro maravilhoso. Então, dá uma olhada,
se você tá precisando de dar um banho no seu cachorro, eu recomendo Salty Dogs Envy. Dá uma olhada lá, galera. Mas continuando, igual você tava falando, eu acho que nós parou aonde que você tava falando que, tipo, você tinha que decidir se você ia lá ou se você ia ficar aqui e o que você tava pagando o aluguel aqui. Então, se você puder continuar Sim. daí. E por eu não gostar da ilha, a minha opção seria ficar lá na Flórida. Aí eu acabei voltando, e as coisas começaram a acontecer aqui na ilha. Então eu comecei a gostar da ilha. Sim. Eu acho que eu não gostava, não era daqui, era da situação que eu estava vivendo. É sempre difícil quando alguém de fora primeiro chega aqui, que não conhece recursos, não conhece, talvez não tem família igual no seu caso, não tem amigo, entendeu? E também, infelizmente, na nossa comunidade, talvez tem gente que não gosta que eu falo isso, mas é a verdade. A comunidade aqui, eles não tenta muito ajudar o próximo. Você vê, infelizmente, você vê isso, entendeu? E é por isso que eu faço isso aqui igual eu faço patrocínios das meninas, do Bruno. Eu tento ser um lugar para tentar unir a comunidade, entendeu? Porque tem tantos anos que nós estamos aqui, igual meus pais estão aqui, tem quase 40 anos, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante nós um ajudar o outro, mesmo que talvez não conhece, entendeu? Então, assim, para você que vem cá e não sabe aonde tem moradia, aonde que pode tentar alugar um salão para você fazer o seu serviço, deve ser muito difícil. Foi muito E difícil. foi difícil também na Flórida para você? Na Flórida, o meu namorado, ele tem um primo que mora lá, então quando a gente chegou lá foi mais fácil, a gente Sim. tinha onde ficar e tudo mais. Foi mais assim, para decidir, né? Vai ficar na ilha ou vai vir pra Flórida? E Que a Flórida é bom, é é maravilhoso, é quente. igual o Brasil. Eu me É. senti em casa. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui na ilha, o som dos passarinhos me incomodavam, porque era muito silêncio. Sério. Eu ia dormir, eu não conseguia dormir porque eu falava assim pro Thiago, nossa, esses passarinhos fofoqueiros já acordaram. E era tipo coisa de 5 horas da manhã e eu acordava com os passarinhos, eles que me acordavam. Sim. Isso me incomodava demais, demais. E hoje eu vejo o quanto isso é bom. Quando eu vou pra Boston, eu fico incomodada com o barulho das ambulâncias. E quando eu cheguei, isso era normal pra mim. Eu estava em casa, tava maravilhoso. Aí eu cheguei aqui, eu tive esse choque muito grande. Sim. Hoje eu já gosto. Hoje eu nem ouço mais os passarinhos, porque já virou da minha rotina. Eu nem ouço. Acostumou também, né? Acostumei. Então acho que tudo é questão de adaptação. Então eu não me vejo mais morando no Brasil, em cidade grande. Eu não quero mais. Hoje eu sei o que é melhor, por já ter vivido os dois lados. Eu sempre falo com a Ana, que toda vez que eu tô em Boston, Ana, eu nunca consigo me imaginar morando aqui em Boston. Tipo, eu nasci aqui na ilha, né? Então, assim, eu tô acostumado com a paz, com a tranquilidade. Tipo, quando que eu fico, igual nós fomos pra Nova York alguns meses atrás pra ver a família dela, que foi, tipo, maravilhoso conhecer, mas eu já fui em Nova York tantas vezes e que trem, cheiro, cheio de movimentação e, nossa, eu não curto, entendeu? Fico doidinho querendo ir embora. Até quando que eu vou ali em Boston, entendeu? Então, assim, eu, sei lá, eu acostumei com a paz aqui, entendeu? Com uma pessoa vindo de uma cidade grande, eu imagino que deve ser totalmente diferente. É diferente. Eu gosto de estar em Nova York, de estar em Boston. Eu não consigo também ficar muito tempo aqui, não. Se me deixar aqui uns 2 meses direto sem ir lá fora, eu já me sinto que eu tô numa cadeia. Eu tenho que ir lá de vez em quando. Mas eu acho que morar lá, pelo tipo de vida que eu tenho aqui, é perca de tempo. Eu tenho uma amiga, ela tem um schedule de casa e ela roda o dia inteiro. Ela tem casa de um lado, tem casa do outro. Ela passa mais tempo do dia dirigindo do que trabalhando. Então isso pra mim já não dá mais. Então eu gosto da praticidade de estar aqui e quando quiser passear algo diferente, vai lá fora. Eu acho que agora eu atingi a perfeição do estilo de vida. Perfeito. Não é bom quando você acaba se tranquilizando, tipo, ficando estável, né? Tipo, quando você acaba se organizando, tendo um serviço tranquilo, dá pra você
se sentir mais relaxada, saber que você tá trabalhando pra você mesmo, no caso. E outra coisa, Rodrigo, eu conheço algumas pessoas, né, que não gostam daqui, não gostam dos Estados Unidos, não gostam da ilha, mas eu vive falando do Brasil que vai voltar e tudo mais. Mas não volta. Não volta, vive mal aqui porque tem esse sentimento dentro dela de que não quer ficar aqui. Que não vai embora, que não vai morar aqui, que vai embora um dia, né? E não vive bem aqui e vai chegar no Brasil, também não vai viver bem porque é dentro da pessoa. Ela Sim. não vai estar bem em nenhum lugar. Não, eu falo isso direto com meus pais, igual meus pais, minha mãe tem, desculpa mãe, mas minha mãe vai fazer 69 aninhos esse ano, Uau! e então assim, eu vejo, não é que tá ficando mais velho, mas, pô, tem que aproveitar um pouco da vida também, entendeu? Então assim, eles se matam pra viver, tipo, bem no Brasil, mas não chega a viver no Brasil, chega lá, é a mesma coisa que fica correndo atrás de terra, boa, isso aqui, eles não param. Então, assim, e tem gente que, tipo assim, igual você falou, vive mal aqui, só fala que nunca vai embora, vai embora, vai embora. Meus pais falam que vai estar indo embora tem 40 anos. Uhum. Então, assim, acaba nunca indo embora, entendeu? Então, assim, infelizmente, eu acho que quando você vir pra cá, você tem que ter um plano, tipo, e os planos podem acabar mudando. Então, igual, por exemplo, eu não sei se o seu plano era vir cá, ficar aqui um pouco e ir embora. Ou foi tipo, vou tentar me organizar minha vida nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, na verdade, eu não tinha planos de ficar. Eu tinha planos de ficar 6 meses e voltar. Tanto que eu nem me despedi da minha família. Tô indo embora, nunca mais vou voltar. Não. Porque também ia ser horrível, eu acho, Sim. né? Fazer esse tipo de despedida. Então eu preferi achar que eu estava vindo só passear. Sim. E ia ficar 6 meses, o tempo do meu visto. E os meus planos era ficar esse tempo e voltar. Porém, as coisas foram acontecendo e hoje eu não tenho plano nenhum de voltar pro Brasil. Eu gosto demais daqui e eu, sinceramente, hoje eu falo que eu não quero voltar. Mas tudo pode mudar, a gente vai amadurecendo. Talvez daqui 10 anos eu vou falar, ai, não aguento mais trabalhar, ai, não quero mais essa vida. Mas hoje eu não penso isso. Sim. Eu não tenho planos de voltar, por enquanto. Não, isso é bom. Pelo menos você sabe o que você quer fazer, né? Espero que seu namorado também concorde com o mesmo plano seu. Ele não tinha esses planos, mas agora ele já mudou um pouco. Não, é importante estar na mesma página, né? Tipo, sim, entender, tipo, o que um quer, o que o outro quer. E aqui também você acaba é, ficando e você tem uma meta, você tem um objetivo e é algo parece que inalcançável. Você alcança, daí depois você quer mais, e só fica nesse ciclo vicioso e acaba não voltando, né? Para as pessoas que falam que quer voltar. Sim. Ah, eu vou ficar 5 anos, eu preciso construir isso, isso, isso. Às vezes, com 3 anos, ela conseguiu o que ela queria. Só que daí ela quer mais. E ela só vive nisso, mas Por um lado, internamente ela isso é não tá bom, bom. né? Por um lado é Por um bom. lado é bom, tipo, tem ambição, né? Tem ambição, mas tá o tempo todo. Não vive bem por falar que, eu Sim. não gosto daqui, esse lugar é horrível. Você deve conhecer alguém que fala que odeia a ilha e não sai da ilha. Sim. Conheço, sim. Mas, cada pessoa funciona de um jeito, pensa de um jeito, Sim. entendeu? Mas voltando um pouquinho quando que você decidiu voltar. Quando você decidiu voltar, você mudou para dentro da casa que você estava Sim. pagando aluguel, que deve ser absurdo a quantidade de que você talvez estava pagando naquela época. Que aluguel aqui é caro. Para você ter que pagar aluguel lá e ter que pagar aluguel aqui, você deve estar trabalhando igual doido lá na Flórida, né? Tava lá na Flórida, graças a Deus, a gente não precisou pagar aluguel, mas é lógico que a gente ajudava na casa e tudo mais, Sim. porque os primos do meu namorado, eles moravam lá. Então nós fomos, eles não cobraram nada de nós, mas a gente tinha que estar pagando aqui. Sim. E o aluguel aqui, na época, pra mim, não era um preço baixo, era alto, né? Você Sim. acaba de chegar. E então eu Tudo é achava caro. demais eu estar pagando aluguel sem estar morando na casa. É. E aconteceu até algo engraçado, que eu até conversei com uma cliente essa semana. Eu mudei pra casa em dezembro. E aí
eu mudei, eu fiquei 10 dias na casa e fui pra Flórida. E aí eu fiquei lá dezembro todo, janeiro, fevereiro, março e voltei em abril. Meu Quando Deus. foi em maio, eu tive problema na minha fossa. A Nossa. minha fossa transbordou. Começou a voltar Nossa. coisas pra dentro da minha casa. Ai, gente, que horror, nunca tinha visto Já isso. passei por muitas. Sério? Já eu sei como é que é. A pior coisa. Pior Não, eu coisa. fiquei passado. Falei, gente, em pleno Estados Unidos eu tô passando por isso. Aí eu fiquei com mais nervoso ainda de estar Parece que o morando fim na do mundo, ilha. né? É, É. e isso só acontece aqui na ilha, né? Por não ter saneamento básico, né? Lá fora Sim. não acontece isso, não é sistema de fossa. E aí eu falei, como que isso aconteceu, sendo que eu só estou aqui morando na casa há um mês? Mas deve que o dono da casa nunca trocou o. É, foi do morador antigo. Sim. E aí eu já fiquei desesperada, meu Deus, eu vou ter que pagar. Eu acabei de chegar da Flórida. Eu não tô trabalhando ainda. Eu ia trabalhar ainda depois de um mês no salão americano, que eu ia começar lá. Sim. Eu fiquei desesperada, mas graças a Deus o proprietário reconheceu que não foi culpa minha, que É. foi culpa dos outros moradores da casa. É, na verdade a culpa é dele, que ele que é dono da casa, Exatamente. ele tem que estar, tipo, atento a essas coisas, dependente de quem tava antes, ou, entendeu? Tem que ter a manutenção da casa sempre, entendeu? Ah, mas que paia que isso aconteceu com você. Você, tipo, acabou de chegar, depois isso acontece. Nossa, pai. Aí o que que você fez? Você ficou na casa de amigo até eles limpar Não, e... ele foi muito rápido, ele é muito prestativo. No Entendi. mesmo dia ele arrumou, no mesmo dia já tinham ido lá. Ele precisava, na verdade, acho que esvaziar, não precisou fazer uma construção de fossa nova, nem nada. É, Entendi. no mesmo dia ela já ficou pronta. Não, que massa, que massa. Aí você trabalhando dentro da sua casa, isso você já começou, quando você voltou, já começou a trabalhar dentro da sua casa ou você tava lá no salão? Eu tive medo, né, na verdade, porque eu ainda estava. Eu fui tirar minha licença em 2018, quando eu fui para esse salão americano, Uhum. porque lá eles me exigiram. E então eu tinha que ir para fora da ilha, estudar, pegar para poder ter a licença. E aí eu preferi trabalhar lá no salão americano, eu tinha medo de denúncias. Eu falei, não, eu vou esperar ter minha licença para começar a atender na minha Você foi casa. esperta, você foi esperta. Você acaba sempre escutando uma pessoa foi denunciado por causa disso aqui. Quando que eu tava vendendo espetinho, não sei se você ficou sabendo disso na Uhum. época, eu tava vendendo espetinho, eu tava fazendo aqui, preparando tudo na casa da Ana ou aqui e assando tudo na churrasqueirinha de carvão ali fora. E, tipo assim, eu não tinha minha licença na época certa pra eu poder fazer. E também ter uma cozinha certa pra eu poder fazer esse tipo de serviço. Então, meu maior medo, mesmo que nós tava bombando, que, tipo assim, espetinho, quem não quer um espetinho, né? Aham. Ahn, e nós tava, tipo assim, indo muito bem, graças a Deus. Eu fiquei com medo, tipo assim, de alguém me denunciar. Que você, infelizmente, você acaba sempre escutando uma pessoa sendo denunciada, entendeu? Então eu não queria ser essa pessoa na comunidade brasileira, entendeu? Porque nós acaba sempre cagando as coisas pra nós mesmos. Eu tava falando isso pra Ana, tipo quando que nós quando nós tem uma coisa boa acontecendo na comunidade brasileira, e tipo assim, ou uma coisa boa que a comunidade brasileira está participando, você pode ter certeza, se for ter um problema lá, a maioria das vezes é um brasileiro fazendo uma cagada. Igual, por exemplo, tô num torneio de futebol e, tipo, todo americano lá tem criança, famílias e tudo, gente mais velha, gente nova. Aí no canto, assim, gente bebendo, escutando. Que não é, tipo assim, escutar música eles falam, mas nós estamos numa escola pública, gente bebendo cerveja, fumando cigarro, e tá lá. Não pode ter bebidas ou cigarro aqui. E tem um grupo de adolescente ou adulto, tudo fumando maconha, mesmo assim que é liberado, mas é uma escola, é ilegal ter essas coisas lá. Aí o americano foi e me puxa falando assim, você poderia falar pros caras para não beber, blá blá blá. E quando que eu fui ver quem que é? É tudo brasileiro. Ai. Então é por isso que eu falo, tipo assim, eu não queria ser tipo assim, ser denunciado e falar lá, brasileiro, que, tipo assim, vem fazendo as coisas ilegal, não fazendo do jeito correto. Então, assim, eu acho importante eu acho que você fez uma decisão certa, tipo, mesmo que é chato, talvez você tem cliente que pode estar
atendendo na sua casa. Mas eu acho que você fez certo tirar sua licença para não ter algum problema no futuro. Sim. E demorou quanto tempo você tirar essa licença? Ai, Rodrigo, Porque caso foi tenha uma uma pessoa novela. assistindo, né, e quer talvez abrir um salão para eles ou fazer algum curso que você já fez, tá aí, talvez se você puder dar algumas dicas também para Sim, com explicar. certeza. Eu até queria fazer uma live esses dias, porque eu estive em um evento esse fim de semana. Pode falar aqui, ó, na sua câmera tá aqui, você pode explicar para eles que eles vão poder, aí eu posso cortar para você e você pode postar se você quiser. Ah, obrigada. Eu gostaria de fazer uma live qualquer dia desses para poder estar explicando a respeito das licenças, porque as pessoas acreditam que você precisa ser um licenciado para poder, por exemplo, fazer uma micropigmentação, para poder trabalhar com cílios, mas não necessariamente. E o que é micropelica? Como é que fala? Micropigmentação É, é um. É uma micropigmentação na sobrancelha, não é uma tatuagem, mas a é um gente. negocinho preto, ou é tipo, é igual um negócio de tatuagem, assim. É. Você tem. You got it. I know you. Exatamente, é esse que a Ana tem. Uhum. E é uma técnica que eu trabalho com ela, né? A gente faz a micropigmentação de sobrancelha, labial, mas, por exemplo, você precisa só de uma tattoo license para fazer isso. Você não precisa ter a sua licença. Entendi. A minha licença, eu tenho uma licença de cosmetologia, foram 1.000 horas. É um ano fora da ilha estudando. 1.000 horas? 1.000 horas. Meu Deus, mas isso é muitas horas. São muitas horas. Então, dependendo do tipo de serviço que você vai oferecer, você não necessariamente precisa ter essa licença que eu tenho. Então, calma aí. Você tendo essa licença, é só você que pode fazer o serviço? Ou você pode, tipo, se a Ana trabalha pra você, ela pode fazer o serviço porque você treinou ela e tirou a licença? Ou a Não, licença é só você? só cobre eu. Ah, entendi. Ela não vai poder trabalhar embaixo da minha licença. Ah, tá. Se Então, eu, no caso, ela também ia ter que ela tem que tirar. ter a licença. Mas, por exemplo, lá no meu trabalho, lá no spa, eu tenho a licença de cosmetologia, mas se ela quiser fazer só micropigmentação, ela não precisa fazer esse curso de 1.000 horas. Entendi. Ela pode tirar só a tattoo license. Sim, entendi. Não, isso é até massa. E não é tão difícil, no caso, né? Pra tirar esse tattoo license que você tá Não, é falando. muito fácil, é muito fácil. Outra coisa também, eu tô trabalhando com depilação a laser. E tem a depilação a laser E e que, tem que a é luz pulsada. Tá, pode falar, que aí eu quero fazer uma pergunta, que eu não entendo nada dessas coisas. A Ana sempre fala que tá indo fazer as unhas, o cabelo, e sobrancelha, e depilar. Mas não na Paloma, tô falando as coisas que você fala que você vai Aham. fazer, não me diz like, tá, vai. Só vai. É muita coisa que você faz, muita manutenção. Então, assim, que, tipo assim, na verdade é tipo um self-care, né? Igual Sim. eles falam, como é que fala? Um apoio. Como é que fala em português? Self-care? É self-care mesmo? Autocuidado. Autocuidado. Obrigado. A minha diretora ali tá me ajudando. Desculpa, galera, meu português é péssimo. Então, mas enfim, é um autocuidado, né, que as mulheres fazem, igual, sei lá, malhar, né, ou sair com os amigos, essas coisas. Eu vejo esse lado, eu acho muito importante as mulheres poder fazer essas coisas. Inclusive, eu tá falando num podcast um tempo atrás, tipo, isso é muito importante, especialmente durante a pandemia, né? Tipo, as pessoas ter um autocuidado e se cuidar aí, fazer o cabelo, fazer as unhas, ou se depilar, ou whatever. Autopigmentação, sei lá como é que fala. É. Micropigmentação. Então, assim, mas pode continuar, desculpa. Não, imagina. Eu acho também que a mulher precisa se cuidar, né? É um investimento. Mas, enfim, na área do laser, quando você faz. Existe a luz pulsada e o laser. Hoje eu trabalho com laser. A luz pulsada, ela não tem o mesmo resultado que o laser oferece. Porém, com a sua licença de estética, você pode trabalhar com a luz pulsada. Você já não pode trabalhar com laser. Só que se você fizer um curso, aí eu fiz outro curso. Eu fiz um curso de Medical Laser Tech. Se você tem o curso de Medical Laser Tech, você pode usar o laser.
Aí você precisa, não é tão simples assim, né? É um curso, ele é caro, são 15 dias, o dia inteiro, porque tem que dar não sei quantas horas lá, que agora eu não lembro. É sofrido. Eu fiquei 15 dias lá em Boston pra poder fazer o curso todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, com meia hora de intervalo. E aí, depois que você faz esse curso, pra você poder trabalhar com laser, você precisa de uma Medical Director. Então, lá no meu spa hoje, eu tenho uma Medical Director. E Deus me abençoou tanto que a minha Medical Director é uma dermatologista. Poderia ser qualquer outro médico. Ah, tá. Então, eu tive o privilégio de ter uma dermatologista trabalhando comigo. Que Então, para massa. trabalhar com um laser, você precisa da Medical Director, que ela vai assinar por você. Então, é super interessante. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, com um laser, você não precisa ter todos esses cursos que eu tenho, a licença de cosmetologia. Sim. Basta você fazer um Medical Laser Tech que você pode trabalhar com a máquina de laser. Massa. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas acham que eu trabalho hoje com laser por conta de todas as outras licenças que eu tenho. Que é de cosmetologia, por exemplo, que são 1.000 horas. Não necessariamente. Sim, que tipo assim, talvez, igual eu falei antes, talvez as pessoas querem fazer, mas tem medo ou não sabe como fazer. Qual dica que você dá pra eles para começar, seja numa área que você faz ou tudo? Tipo, qual uma dica que você tem pra dar pra eles aí? Ou pra elas, né? Eu não sei se homem, ou nada a ver se homem fazer isso. Tô falando nada não, só tô falando. Geralmente que você vê mais é mulher, que hoje em dia tudo pode te cancelar. Então eu tô tentando só esclarecer que homem também, se for um homem fazer, se um homem quiser fazer também, tirar o curso, o que que ele deveria fazer? Ou ela? Só abrindo parênteses antes de eu responder. Eu gostaria muito que o Thiago, meu namorado, viesse trabalhar comigo. Porque para poder atrair um pouco o público masculino, eu já tenho clientes masculinos, os homens são super bem-vindos lá, porque é um ambiente super de respeito e Mas o que que um homem profissional. pode fazer lá? Tipo, Eu tenho um homem que faz sobrancelha, ok, isso aí, meu barbeiro já faz, né? quer dizer, não faz do jeito certo, né? Ele raspa, mas Não, não a gente depende. faz na cera, na pinça, deixa bem E legalzinho pra nem não mas engrossar o no pelo. laser não. No laser, não. Por causa é muito perto do olho, nesse Não, caso, porque o laser, existe o laser que ele é assim, focal, e o laser que ele entra e expande. O nosso laser, ele pega mais áreas. ah, Então, imagina, se eu der um tiro aqui do laser pra não ter pelinhos aqui, ele pode expandir e pegar mais áreas da sua sobrancelha. Então, áreas pequenas que precisam ser desenhadas não tem como fazer no laser, entendi. entendeu? Então é só cera mesmo. Você faz com a linha? A Igual aquelas Camila, asiáticas lá do mall. aham. Você faz também? Eu não, a Camila, a moça que trabalha comigo, faz. Velho, eu acho muito doido, velho. Eu como que. Eles passam alguma coisa naqueles fios? Ou é no fio? É tipo É assim, é na um linha barbante mesmo, mesmo, uma linha mesmo. na linha mesmo. Só esticar a pele bem e Que passar a doideira. Eu linha. falo pra Ana direto, I'm like, dude, I think that's so crazy. Eu acho isso muito doido. Então eles podem fazer sobrancelhas e o que mais que você tava falando? Pode fazer sobrancelha. Eu tenho clientes que depila as tatuagens. Eu tenho um cliente que ele tem tatuagem nos braços, na perna, nas Sim. costas, no peito. E Então ele geralmente depila quantos todas que as tatuagens. custam uma coisa dessas pra quem estiver assistindo, eles podem ter uma noção. Varia. Depilação em homem é um pouco mais caro. Ok, Mas, por exemplo, umas axilas normal pra mulher é US$ 25. ok. Um braço completo é US$ 65. O braço mesmo, né? Não Uhum. axilas. No caso desse rapaz que eu faço as tatuagens. Sim. Costas é 65. Peito é 90. Nossa, pai. E essa é tudo opções diferentes ou isso é só depilação ou é Esse é laser só também? depilação com cera. Com o Ok. laser ele é um pouco mais caro. Eu preciso dar uma olhadinha lá. Mas se eu não me engano, eu acho que é 290 ou 350 a sessão na área das costas, por exemplo, ou Sim. peito, que é onde tem mais É. pelos, né? E fica quanto tempo sem crescer cabelo? Eu sei que todo mundo é diferente, um cresce talvez mais rápido que o outro, mas tipo, geralmente um cara qualquer for lá fazer uma depilação ou a laser, tem uma diferença? Um cresce mais rápido que o outro? Ou é mais ou O menos? laser ou a cera. Aham. Sim, com a cera o pelo nunca vai acabar, né? De 30 em 30 dias você vai precisar estar fazendo. O laser, o objetivo dele é acabar com os pelos. Então, o laser a gente faz uma vez ao mês e é indicado de 5 a 10 sessões. Então, até 5 5 a 10 sessões sessões, ok.
Até a quinta você vai fazer uma vez ao mês. E aí depois, da quinta até a 10ª, a gente vai espaçando. Vai fazendo com 7 semanas, a cada 8 semanas. Porque o pelo Entendi. vai diminuindo até ele acabar e você começar a fazer, por exemplo, uma vez ao ano. Que doideira. Aí acaba com os pelos, é ótimo. As mulheres estão amando. That's crazy. That's crazy. Desculpa, mulheres. Eu não tenho mínima noção dessas coisas, então eu tô aprendendo. Então, se eu fazer uma pergunta estúpida aqui, I'm sorry. Me perdoa. Que talvez a Ana já me deve, que já me explicou isso, as coisas que você faz e, tipo assim, entra no ouvido e sai no outro. Que, tipo assim, eu esqueço muito das coisas, sou muito esquecido. Mas, enfim, que massa que você também atende homem, que tipo assim, igual eu perguntei a Polly, que eu sei que tem homem que faz as unhas, né, as unhas do pé ou whatever, e ela falou que ela já não atende muito homem lá, que lá é um espaço mais confortável para as mulheres, para um lugar somente para as mulheres Uhum. participar e se sentir confortável, que eu super entendo, entendeu? Um, Você fala talvez a mesma coisa pra você, tipo, homens é bem-vindo, mas ali é um lugar mais para as mulheres poder ficar tranquila, que igual na barbearia, tipo, é mais homem que fica na barbearia, as mulheres deixam as crianças e falam assim, daqui a pouco eu volto e pego. Tipo, eu acho Uhum. que fica sem graça de ficar esperando numa barbearia cheia de homem, entendeu? Então, eu imagino que talvez num lugar no spa igual o seu é mais para as mulheres ficar mais tranquilas, poder colocar o papo em dia. Aí chega um homem e as mulheres talvez fica toda sem graça. Acontece Não, isso ou lá não? não acontece porque eu tenho 3 salas, é tudo separado. Então, no momento que eu tô atendendo a cliente, é só eu e ela, não fica mais ninguém na Entendi. sala. Ah, tá. Então, tem a recepção e aí eu atendo em salas separadas. Eu tenho uma sala que tem 2 macas, mas nessa sala que tem 2 macas, sempre vão ser 2 mulheres, porque nessa sala é a sala que eu faço cílios e homem não faz É, cílios. é, Então, fica muito privado, é. não acontece isso. Não, que bom que pelo menos não tem. Ninguém vê ninguém, né? A gente faz muita limpeza de pele masculina. Vai Sim. vários homens lá fazer limpeza de pele. A Ana tenta fazer comigo, mas eu não, sei lá, eu não dá muito certo, não. Nossa, pode ir lá qualquer dia, você vai gostar. A Ana vai comprar um gift card pra mim pra ir poder fazer um dia de spa lá com você. Não, isso é muito interessante. Eu não sabia que você atendia homens também. Isso é muito massa. Um, Homens que estão assistindo, você tá querendo fazer uma limpeza de pele ou se depilar suas tatuagens ou ter a pele lisinha, vai lá na loja da Paloma. Qual que é o nome do É, seu business? é PT Beauty Spa. PT? D. PTD? Ou PD? Uhum, PT Beauty. Segue lá, essa é uhum, o spa, quer dizer, o Instagram também. sim. PD Beauty Spa, né? Segue lá no Instagram, dá uma curtida lá, vê as fotos e perfis que tá lá, dá uma curtida e vai lá agendar um horário com a Paloma. Paloma, muito interessante tudo que você tem falado já. Queria falar um pouco de como é que era você tipo, depois que você tirou sua licença, né? Como é que era você já começar a trabalhar para você mesmo? Tipo, você estava confortável trabalhando num salão, né? Ganhando um dinheirinho, tendo seus clientes, mas como é que é ter que deixar um serviço que você sabe que tem serviço garantido para você começar a ganhar a sua própria clientela? Olha, Rodrigo, no começo foi bem desafiador e desesperador, porque nessa época que eu cheguei da Flórida, eu cheguei sem nada de dinheiro mesmo. E foi em abril, né? Então é uma época que tava muito frio ainda, né? Nesse ano de 2018. Tava nevando. Foi o inverno mais longo, assim, de 2017 para 18. E eu não tinha dinheiro. A minha única opção era ir fazer limpeza e eu não queria. Então foi, assim, desesperador. Porque na época que eu comecei a trabalhar lá no salão, porque mesmo quando você vai trabalhar no salão, você não tem cliente. E não é assim. É diferente. Você, mesmo em um salão que ele tem a clientela dele, do salão, não é todo mundo que quer fazer com você. Porque ela já tá acostumada a fazer com outra pessoa. Então eu era nova lá.
quem que eu ia atender? Os turistas que estavam chegando que eu não conhecia. Os turistas chegam quando? Em julho. E isso era em abril. Então, enquanto eu via todas as minhas amigas trabalhando e fazendo dinheiro, eu não estava fazendo nada. Nesse salão que eu fui trabalhar, tinha um chinês lá, e ele que me ensinou a fazer unha. Sabe aquele filme? É um filme de luta, eu sou péssima pra descrição, mas é aquele filme de luta que o moço ensina o menininho a lutar. Ele fala, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Sei. Eu Eu acho que é Karate Kid. É Karate Kid. Aham, esse mesmo. Eu fiquei no bota casaco, tira casaco por 1 mês e meio. Eu ia lá no Haja salão, paciência. e sem receber. E ele me ensinava a passar esmalte. 1 mês e meio. Só fazendo isso. E eu tinha que fazer a unha que ele fazia. Não era a unha brasileira. E a unha americana ela é muito mais fácil, porque é só você empurrar e passar um produtinho pra tirar a cutícula. Você nem vai com o alicate. Só que eu não sabia. E eles têm uma habilidade com a mão que é impressionante, não existe aquilo. Então, o dedo de apoio dele era esse aqui, só que o dedo mindinho dele era desse tamanho. Então, o meu nunca dava certo lá, do jeito que ele queria. Sério, o dedo dele era enorme. Então, ele posicionava esse dedo aqui, ó, vinha com o esmalte assim. Meu dedo não dava alcance, eu não conseguia fazer. Olha, só sei que eu fiquei 1 mês e meio lá, sem ganhar dinheiro, todo mundo ganhando dinheiro, e eu sem saber o que eu ia fazer. Mas, graças a Deus, o Thiago me apoiou muito, e ele falou, você não precisa, você vai ficar lá até você... Aprender. Vai dar certo, vai dar certo. E aí, é triste, você quer desistir. O começo sempre é o mais difícil. É o mais difícil. Se você consegue passar essa fase, você evolui, você deslancha. E aí, com muito sofrimento, depois a questão do inglês eu não falava. Eu tive pessoas lá, americanas, que não gostavam da minha presença lá, não das funcionárias, nem da dona do salão, eles são maravilhosos. Mas os próprios clientes, você via que não agradava, né, a minha presença. Mas assim, não são todos. Eu tive uma mulher lá que eu fui lixar a unha dela, na hora que eu encostei a lixa, por quê? Porque ela queria fazer com um chinês, porque ela já conhecia o trabalho dele, então ela já foi com um preconceito pra fazer a unha comigo. Tipo, você não sabe trabalhar. Exatamente. Sim. E não fala inglês. Piorou. Aí eu lixei a unha dela uma vez. Ela já fez um escândalo, ela pulou pra trás. E aquilo me incomodou tanto, porque eu vi que ela estava forçando uma situação que não estava acontecendo. E antes de você começar, você já sabia que, tipo, eu já vi pela cara dela, mas eu não esperava essa sentiu. atitude dela. Sim. Aí eu fui pra segunda unha. Ela fez a mesma coisa. Aí na terceira unha, eu encostando ou não, eu já sabia a reação dela. Ela ia levantar da cadeira e ia embora. Aí sabe o que eu fiz? Eu lixei bem forte a unha dela mesmo pra ela sair mesmo. Pra ela sair com razão. Tipo, ela me machucou. Eu não quis machucar ela. Sim. Mas eu lixei forte. Tipo, agora sim você vai sentir alguma coisa. Porque você já não tava fazendo nada. Eu não estava fazendo agora nada. Eu vou te dar razão. Isso. E dito feito. Daí ela levantou, não quis fazer unha comigo e foi fazer unha com o moço do lado. Na verdade, foi uma situação muito chata, porque teve que trocar de cliente. A outra cliente veio pra mim. Imagina, já vem com medo, né? O que essa louca vai fazer na minha unha agora? E aí a outra pessoa sentou mais super compreensível e eu já fiquei assim apavorada. E mesmo assim eu fiquei lá o verão inteiro. E nessa eu fui conquistando as minhas clientes, então eu atendia lá durante o dia e à noite na minha casa. Isso que eu ia te perguntar. Foi assim que eu fui começando a trabalhar pra mim. O começo sempre eu acho que o começo sempre é assim. Tipo, e tipo assim, é difícil. Mas o que eu queria te perguntar rapidinho, como que você se sentiu? Que, tipo assim, igual você falou, você viu que a mulher tava fazendo uma coisa desnecessária. E o fato que você não fala inglês, no caso, então ela já pensa, não tem documento. Como que você se sentiu, se você puder explicar um pouquinho? Porque eu acho, tipo, essas coisas, essas humilhações, né, paia demais, entendeu? Infelizmente não, eu sou...
grato porque eu sou muito privilegiado. Nasci aqui, então graças a Deus eu nunca tive que passar por esse tipo de humilhação. Já passei por várias humilhações por causa de falar duas línguas, estar falando português, entendeu? E conversando com meus amigos, e gente americano, né? Um, sem educação, falar, não entender, falar, fala inglês, entendeu? Então, assim, como que você se sentiu ali? Se sentiu, tipo, super humilhada ou, tipo, sentiu que não... Aqui nos Estados Unidos talvez não era o seu lugar, entendeu? Porque tem gente que acaba se sentindo um pouco assim. Você teve esse tipo de pensamento ali naquela hora? Olha, eu fiquei muito chateada, muito nervosa. Eu chegava a tremer. Eu não sou muito de falar. Eu seguro muito as coisas. A vontade que eu tinha era de chorar, mas eu não guardo mágoa. No outro dia eu já voltei, eu já tava ótimo. Já tava ótimo, que Já. bom, que Então, bom. e eu sabia que aquilo era um processo. De todos os desafios que eu tive aqui nos Estados Unidos, eu posso te falar que esse de trabalhar num salão americano foi o maior de todos, nesses 6 anos que eu tô aqui. Eu vou pra fora da ilha fazer curso, mesmo com a minha limitação do inglês, Consegue se eu virar. consigo me virar. Sim. Agora, estar lá no salão, eu acho que por conta dessa recepção que eu fui tendo com as clientes americanas chegando, eu acho que o meu medo também atraía aquilo, né? Eu acredito que a gente recebe a energia que a gente. A gente Sim, atrai aquilo que a gente sim. entrega. Talvez se você tivesse com mais confiança, Sim, ou não é que você não era confiante no seu serviço, mas se você demonstrar um pouco de timidez, medo sim. pro cliente, eles falam assim, Era sobre isso. Era é, o que eu tava atraindo pra mim. Por exemplo, hoje. Hoje o meu maior prazer é atender o americano lá. Eu quero receber. porque você Eu se estou sente aqui. Hoje eu me confortável. sinto confortável. Sim, Mas na época, não. Na época, eu tinha muito medo e era isso que eu tava recebendo de volta. E quanto mais medo eu ficava, mais coisas dessa aparecia pra mim. Mas eu não infelizmente. guardo mágoa. Foi aquele dia e depois passou. Ainda trabalhei o dia inteiro. Sim, Mas passou. Eu não fiquei. Não recuei por causa disso, não. né? Não, aí quando que você começou ganhando a sua clientela, trabalhando no spa lá e trabalhando para você à tarde e à noite, ahn, quando você lembra que quando que chegou um ponto que você falou assim, agora eu trabalho para mim mesmo, agora eu não vou trabalhar nesse spa mais, eu tenho clientela, tipo assim, cliente suficiente para trabalhar para mim mesmo, para me manter ocupado o dia inteiro, trabalhar até a noite. Você lembra quando que chegou nesse ponto? Lembro, eu comecei. Primeiro eu trabalhava lá no salão americano o dia todo. E eu trabalhava na minha casa atendendo as brasileiras. É, À noite era bom porque elas saíam do trabalho e iam pra minha casa. Então eu consegui. Ó, no início, lá em abril, eu não atendia ninguém, tava desesperada, Sim. super triste, com todo mundo trabalhando e eu não trabalhando, não fazendo dinheiro. Depois eu fiquei no bota casaco, tira casaco, bota casaco, Uhum. tira casaco. E aí depois eu comecei a ter esse problema com essa rejeição do salão. Mas assim, isso foi 10%. Os outros 90% eu ganhava tips, eu era maravilhosa, todo mundo gostava de mim. Sempre muito simpática, Sim, sorrindo. sim. Isso aí foi um probleminha que eu tive, né? É Não um. foi assim todos os meses que eu estive trabalhando lá. E Sim. aí eu comecei trabalhando lá, depois atendendo as brasileiras à noite. E depois a minha agenda com as brasileiras começou a aumentar. E aí teve um momento que eu já comecei a trabalhar lá das 8 da manhã às 2 da tarde. Aí das 2 da tarde até a noite com as brasileiras em casa. E aí foi subindo os horários. Sim. Cada vez mais eu tinha mais brasileira e fui deixando mais o salão. E aí quando chegou na pandemia, aí eu abandonei de vez o salão, porque eles fecharam. E aí minha agenda bombou em casa. Bombou de bombar mesmo. Nossa, e que bom que as coisas acabam melhorando para você. Uhum. E nesse tempo você já tinha todos os seus cursos, ou você, durante esse período e até Sempre agora, estudando. você sempre estava. Sempre estudando. Eu tirava um dia na semana pra ir pra fora da ilha pra poder. A minha primeira licença foi de unha, que foi nessa época de 2018. Daí, logo em seguida, eu já tirei a de cosmetologia, que foi mais difícil, que eram 1.000 horas. É, E aí eu tinha que estar indo e voltando, mas o negócio, a questão da pandemia ajudou bastante, porque eu tinha mais tempo pra poder ir. Mas foi muito engraçado, né, esse negócio da pandemia, porque as pessoas não tinham um dia. Aqui na ilha realmente ficou tudo muito isolado, fechado.
Mas todo mundo queria estar com a sobrancelha bonita, porque tava com a máscara e todo mundo tava com os olhos aparentes. Nossa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Foi muito bom. Engraçado você falar isso, porque, tipo, mesmo que a pandemia tava ruim pra alguns, tava muito bom para as outras Foi. pessoas. Tinha muita gente trabalhando. Tipo, eu mesmo, eu nunca parei de trabalhar. Muitos meus amigos tinham que fechar as lojas deles, ou tinha amigos que estavam tentando abrir uma nova loja também. Então, assim, eu vendo isso, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. Tipo, a pandemia não me afetou. Tipo, me afetou, tipo, futebol já não tava tendo mais muito nessa ilha, mas aí depois que a pandemia aconteceu, aí que não teve futebol mesmo. E tipo assim, sei lá, tipo, igual eu falei, pra alguns tava ruim, pra alguns tava bom. E que bom Uhum. que você tava trabalhando. Tipo, é engraçado, Dalton, mesmo com máscara as pessoas querem estar se vestindo bem ou se estando, tipo assim, com um olhar bom, né? Sim, os Ahn, cílios era o que mais destacava ali. Todo mundo quis colocar cílios. Meu Deus. A minha Ah, agenda eu de cílios lembro que alguém tinha uma época que gostava de colocar. Chegava aqui com o olho vermelhão. Mas é. Não, que bom que você tava bem ocupado. E como é que era seu marido? Tipo, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com landscaping e Então, chegava em casa à tarde, chegava em casa tarde muitas vezes. Eu estava atendendo muitas atendendo. E vezes. como é que é, tipo, que isso era que na época quando você trabalhava em casa. Aham. Então, nós já falou aqui que a casa era pequena, né? Como é que era, tipo, ele chegar, ele tem que esperar, tipo, ou ele pode entrar, ou tipo, não pode porque eu não sei se a mulher tem que tá pelado, ou, entendeu? Tá Aham. sem roupa, dependendo do que ela for fazer. Ele tinha que ficar lá de fora o tempo todo? Muitas vezes. Era terrível. Tadinho. Ô, Aham. Thiago, desculpa, velho, que você teve que passar por isso. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Tinha vezes que ele chegava se eu estivesse fazendo uma depilação, porque assim, a minha casa, a cozinha Aham, e aqui a sala. Eu atendi aqui, ó, nessa sala. E meu quarto aqui. aham, do Então, lado. para ele chegar no quarto, ele tinha que passar Passar pela por sala. dentro. E eu estava aqui atendendo. Então, muitas vezes que eu estava depilando, ele tinha que ficar do lado de fora, aqui no carro. E ele só poderia entrar depois que eu terminasse. Ele já ficou muitas vezes. Às vezes eu conseguia, né, mexer na minha agenda. Ah, ele vai chegar esse horário, vou pôr essa cliente tal hora pra ele Sim. poder pelo menos entrar. Às vezes ele chegava, ia no banheiro, daí ele ficava lá 2 horas no banheiro pra eu terminar de fazer o que eu tava fazendo. Daí quando a cliente, por exemplo, terminava lá, aí ele ia pro quarto. Era desse Você é jeito. guerreiro, mano. Muito. Você é E no guerreiro. inverno? O troféu tá ali, ó. Tá ali em cima ali. Depois eu te entrego, beleza? Não, mas no inverno, o que que você tava falando? Pior ainda, É. porque no inverno o landscape para, quando neva, chove. Aí ele Era o tem que dia. arrumar alguma coisa pra fazer, né? Tem que sair de casa. Depende. E se. E se tivesse nevando muito? Ele ficava o dia inteiro dentro do quarto. Aí ele batia na Ah, mas isso porta. aí. E já é Ô, melhor, Thiago, né? isso aí já não é tão ruim, né, velho? É. Ficar o dia inteiro jogar um videogame ou assistir um seriado, isso não é tão ruim, não. Não. Aí ele batia na porta e perguntava se ele podia sair pra ir no banheiro. Amor, posso ali fazer xixi? Eu falava rapidinho, vai, que é a próxima depilação. Aí ele ia, voltava e voltava pro quarto. Não, isso é engraçado. Não, mas ele. Isso é bom no relacionamento, porque eu penso assim, nos relacionamentos, um tem que ajudar o outro, um tem que apoiar o outro. Então, assim, mesmo que talvez seja chato, ou às vezes que ele ficou, ele entendia a razão. Então, Sim, assim, você merece um prêmio, velho, que não todo mundo é compreensível assim, consegue compreender sim. as coisas. Então, mas como que você conseguiu, depois da pandemia, você demorou quanto tempo pra você chegar onde que você tá hoje pra, tipo, abrir sua loja? Ou, não é loja, né? É seu spa, no caso. Uhum. Quanto tempo? Olha, Rodrigo, eu peguei a minha licença em. Ó, eu atendi na minha casa há 5 anos. E depois que eu peguei a minha licença, eu demorei 1 ano e meio pra conseguir o lugar que eu tô hoje. Um ano e meio. 1 ano e meio. Porém, o Thiago começou a trabalhar com transportes de carro fora da ilha. Ele comprou um trailer Uhum. e uma caminhonete. E ele transportava carro de um estado pro outro. É isso que ele faz hoje em dia? Ele parou tem 2 semanas, Ok. mas ele ficou fazendo isso por 1 ano. E aí, ele. Nessa fase,
eu peguei minha licença, já estava 1 ano e meio procurando um lugar, eu não encontrava e ele começou esse trabalho. Só que o problema desse trabalho era que foi um dos motivos pelo qual ele parou. Ele saía de casa na segunda e voltava na sexta. Se ele não conseguisse pegar a última balsa na sexta, ele só ia entrar no sábado na primeira balsa e ia sair na segunda na primeira. Então ele ficou nessa vida 1 ano. E aí, quando ele começou esse trabalho, o combinado entre eu e ele era que eu ia pra fora da ilha, que a gente ia mudar daqui. E eu não estava encontrando nenhum lugar pra alugar. Então eu falei, eu vou pra fora da ilha, não é pra eu ficar aqui. Tem coisas maiores e melhores pra mim lá fora. Mas Deus falou diferente com você. Foi, exatamente. E aí ele começou, ficou lá trabalhando, nesse tempo foi passando, e eu encontrei um lugar lá fora pra alugar. Muito top, muito top. Era um. E a metade do preço que eu pago aqui hoje. Ali em Falmouth? Aham, na Main Street. Aí eu falei, eu vou pra lá. Menino, perto já da fase de assinar o contrato, que eles me mandaram tudo, apareceu esse lugar pra eu alugar. Eu entendi que não era pra eu ir. Você olhando agora, refletindo, né? Você acha que você fez a escolha certa? Com certeza absoluta. E eu vejo o quanto Deus é perfeito na minha vida, porque ele não me deixou errar. Porque eu acredito que o propósito dele era de eu estar aqui hoje. Sim, sim. É engraçado que talvez, igual nós falamos mais cedo, talvez você tenha um plano e os planos acabam mudando, né? Mesmo, tipo assim, naturalmente, mesmo talvez nem é a sua decisão, mas aí você acaba, umas coisas acabam forçando você ter que escolher e mudando de plano. Então, assim, eu creio que Deus tem tempo para tudo, conhece o Exatamente. tempo para tudo, sabe? Quando que você vai ter um filho, ou quando você vai abrir sua empresa, ou se você vai arrumar um serviço melhor, só Deus sabe. Só colocar na mão dele e ele sabe de todas as coisas. Então, eu fico muito feliz de ouvir que você. É quase mais uma coisa da Polly. A Polly já tava quase mesmo na mesma situação. Ela tava falando no episódio dela que ela tava, tipo, já na Flórida e depois do nada surgiu um lugar aqui que o Careca Uhum. conseguiu arrumar pra ela e ela foi, acabou vindo pra cá e dando tudo certo pra ela aqui. Então, é massa escutar uma história assim, que você conseguiu, tipo, achar um lugar pra você, num lugar que você já tava gostando da ilha, né? Você começou não Sim. gostando da É. ilha, aí começou a gostar, aí teve que talvez mudar fora da ilha ou arrumar um salão fora da ilha, mas, igual você falou, Deus arrumou um salão aqui pra você e agora você tá ali tem quanto tempo? Eu tô desde dezembro. Desde dezembro, Aham. Agora então tem pouquinho tempo, tem 5 meses, 6 no, meses. 6 meses, então, Mas sabe o que eu acho também? Hoje eu consigo. Hoje eu tenho essa maturidade, que eu não tinha essa maturidade antes. Eu vejo que eu não estava pronta. Eu não estava pronta pra receber isso. Se eu tivesse conseguido esse espaço há 1 ano e meio atrás, ou antes disso, né? Porque eu fiquei trabalhando na minha casa há 5 anos. Eu acho que as coisas não estariam desenrolando do jeito que elas estão desenrolando agora, porque eu não tinha maturidade. Por que eu falo isso? Eu teve uma época que, igual eu te falei, né, que eu já cheguei a atender das 6 da manhã até meia-noite. sim. Então eu não tinha mais espaço na minha agenda. E as pessoas ligavam, eu não tinha horário. Paloma, você tem horário pra fazer meus cílios? Não, não tenho. Eu respondia isso? Não, eu não tenho. E eu não tinha que responder isso. Eu tinha que. Não, eu não tenho agora. Eu demorei um pouco pra poder melhorar isso. Depois eu comecei a melhorar. Não, eu não tenho, vamos tentar tal dia. A Ana sabe, eu arrumo, eu dou 1001 opções. Porque elas são muitas, eu só sou uma. Então eu não consigo encaixar na agenda de todo mundo. Mas eu dou bastante opções. Mas isso é experiência, né? É Tipo, experiência. você vai aprendendo como melhorar o Melhorar. seu atendimento e tem coisas que é detalhes, entendeu? Tipo, e, e bom que você reconhece que Sim. isso agora, entendeu? Muitas coisas, muitas coisas. Eu agradeço a Deus por não ter conseguido esse espaço antes. Eu acho que ele veio no momento certo. Eu acho que agora eu tô preparada pra isso. Antes eu não estava. Não, que Por isso bom. que demorou tanto, eu acredito. Não, mas não é que demorou, é que você queria na sua hora. Você Exatamente. queria na sua hora, mas Deus falou, não,
calma aí, tem paciência, Uhum. vai aprendendo que vai chegar a sua hora. Então, assim, eu acho muito lindo isso, entendeu? Eu fico muito feliz. Eu só queria circular uma coisa que eu esqueci de perguntar. Uhum. Sua vindo para os Estados Unidos, você veio tipo de visto ou você teve que passar pela imigração ou entendeu que essas histórias que me pega, tipo, Uhum. como que foi a sua vinda para os Estados Unidos? Porque é muito sofrido para algumas pessoas. Tem umas que pegam o visto e o visto eles acabam passando do visto, né? Você teve que passar ou você só veio com visto mesmo e o visto acabou? Eu vim de visto, eu consegui meu visto no Brasil. Como eu te falei, eu já tinha vindo pra cá 2 vezes. Essa Sim, foi a terceira. E as 2 vezes que eu vim, antes que eu vim só passear, eu realmente não ia ficar aqui. E então eu não tinha nada, né? No meu celular, sim, tudo. Eu sim. entrei direto. Da terceira vez agora que eu vim pra ficar, não me leve a mal, mas eu não conhecia essa realidade do México. Eu não Sim, sabia. Pra mim era coisa da novela, sabe aquela novela América? sim, eu Eu não sei. sabia que era uma realidade aqui. Eu me deparei com isso quando eu cheguei aqui na ilha, porque as outras vezes que eu vim eu também não sabia. É, Eu conheci algumas pessoas lá fora da ilha que vinham, mas já tava aqui há mais de 20 anos. Eu era novinha, tinha 18 anos. Eu achei que era coisa do passado. Eu é, não sabia que até hoje chega muita gente pelo México. sim. Pra mim era uma novidade. E aí, quando eu vim dessa terceira vez, foi muito Deus na minha vida, porque do meu celular tinha um monte de mensagem minha do Thiago falando que eu ia vir, que eu ia ficar, que eu ia trabalhar, que eu não sei o quê. Os meus planos aqui. E eu não sabia que a real imigração era aqui. Eu achei que se eu tivesse o visto, como das 2 outras vezes que eu vim e passei direto, eu achei que era da mesma coisa. É, Eu vou chegar e. Mas foi Deus, porque não aconteceu nada. Eu passei, aí eu cheguei aqui, as pessoas. Até as pessoas que estavam vindo com visto, né? Elas falavam: ai, eu passei na migração, eu apaguei tudo, desmensagem no meu celular, não tinha nenhum contato aqui. Até mala, as minhas amigas que vêm também de visto, vêm com uma malinha de viagem pra não mostrar que tá vindo ficar muito tempo, né? é. Nossa, eu vim com meu guarda-roupa inteiro, eu vim com 3 malas, eu trouxe coisa do Brasil pra eu poder trabalhar aqui, minhas colas que eu uso de cílios do Brasil, eu trouxe tudo, Meu tudo, Deus. tudo. E eles não questionou nada? E você acredita que a minha mala foi aberta, que eles colocam um papel lá dentro falando que abriu. Sim. E eles abriram bem a mala que tava minhas coisas de trabalho. E eles não questionou nada. Uh-uh, Que nada. sorte sua, hein? Que Uhum. geralmente eles vê esse tipo de coisa e falam, o que que é isso aqui? Isso aqui é pra É. quê? Você tá traficando? Isso aqui é o quê? E blá blá blá. Igual, igual uma vez, minha mãe, graças a Deus hoje ela é cidadã americana, mas quando que eu tinha tipo 8 10 anos, minha mãe só podia ficar 2 semanas no Brasil comigo, porque eu estudava, aí quando caso de feriados, né? Então assim, eu passava os feriados daqui no Brasil. Quando que nós voltava, minha mãe queria, tipo, trazer angu, sabão de roça que a avó fazia. E esse sabão foi e deu o maior problema pra nós na imigração. Tipo, no momento que viu o sabão branco todo sacolado assim, achou que era o quê? Cocaína. Uhum. Nossa, nós perdeu 3 voos, ficou lá 8 horas. E eu falei assim, gente, só passa água no sabão que você vai ver que é sabão. Pronto, acabou. Tipo, nós não vamos te levar, não. E a pior coisa, tipo, imigração é muito difícil de lidar. Então, assim, o fato que eles não questionam nada, velho, você deu muita sorte, muita sorte, Muita. muita O sorte. meu maior medo também, que eu fiquei depois, né, que poderia ter acontecido, foi a pegar o celular. Que ali tava tudo, É, tudo. é. Não, mas que bom que eles não questionou nada. Aham. Não, mas que massa. Eu acho que a sua história é muito interessante. Obrigado por estar aqui. Eu só queria saber se você tem alguma parte do seu serviço ou da sua história que você quer deixar aqui pra galera conhecer ou saber antes de nós terminar aqui nosso episódio. Ah, eu acho que é isso. Eu acredito que sobre as licenças, sobre evoluir aqui, eu quero muito poder fazer uma live para poder explicar para as pessoas, porque não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que Sim. todo mundo pode. É, é simples, basta querer e ter disposição e Focar, conversar com as né? pessoas certas, né? Porque você recebe informação de todos os lados e você acaba indo por caminhos mais longos. Sim. Então, procurar ouvir as pessoas certas
E é isso, ter determinação e a gente consegue chegar onde a gente quer. Ótimo, ótimo. Para vou deixar aqui para as pessoas que estiver assistindo nós, acompanhando no YouTube ou no Spotify, você tem alguma dica para não só para as pessoas que você acabou de dar para sobre desse lado da estética, para abrir um spa e tirar a licença, mas para morar aqui nos Estados Unidos, gente que acabou de chegar talvez ou que está aqui há alguns anos igual você, você tem algumas dicas ou recomendações para melhorar o estilo de vida aqui, ou coisa que você talvez ninguém te falou para você, mas você acha que as pessoas novas deveriam saber? Tipo, talvez aprender inglês, que eu sempre falo aqui no podcast. Gente, tenta aprender inglês, entendeu? É muito importante. Você, mesmo se você for ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, tenta se aproximar, escuta música, assiste filme, procura um curso. Aqui na ilha tem escolinha na high school que eles ensinam. Mas enfim, você tem alguma dica que você quer dar à comunidade brasileira aqui? Tenho. Para as pessoas que estão chegando aqui agora, essa questão do visto, que está vindo com o visto, eu acredito que tem muitas pessoas que não têm essa informação e eu não tive e por isso eu pereci. Existe infinitas possibilidades de legalização quando você vem com um visto. Infinitas. O EB2 tem muitas possibilidades que eu. Por que eu tô falando isso? Nós temos amigos que vieram nas mesmas condições que nós e todo mundo não está dentro de status, não tem ninguém fora de status. E quando você está dentro de status, a possibilidade de legalização, ela aumenta. Sim. Não vai ser em 1 ano ou 2 anos, mas você estando ali dentro de status, uma hora isso vai acontecer. Então, os nossos amigos que moram na Flórida, todos estão em processo de legalização. Que bom. E se eu tivesse tido essa instrução antes, eu não estaria fora de status hoje. Então, eu acredito que todo mundo que vem com visto procura por um advogado bom, não qualquer um. E acredito que você vai conseguir ter o seu documento. Tem a Camila, a moça que trabalha comigo. Ela veio com visto também. E assim que ela pisou aqui, eu bombardeei ela de informação. E ela tá dando entrada nos documentos dela. Ela não vai passar da permanência. Que bom. Ela vai ficar, ela não vai voltar pro Brasil, mas ela já tá seguindo os passos pra poder ficar legal aqui. Sim, sim. E existe a possibilidade, e eu não sabia disso. Então, o primeiro passo é esse, existe possibilidade, tem como. A gente acaba ouvindo pessoas que não passaram por isso. Então, elas oferecem o que elas sabem. E aqui na ilha, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Sim. Que é tudo, mesmo que nós tenhamos internet e tudo hoje em dia, mas infelizmente as informações, os recursos do governo, o que for, tudo chega atrasado aqui, entendeu? E também já não tem muitas fontes para tentar receber esse tipo de informação. Eu acho que a principal aonde que eu trabalho, que é o serviço comunitário, nós tem uma advogada que vem para imigração mesmo, para tentar pegar casos aqui na ilha. E se ela não puder pegar seu caso, ela passa para um outro advogado que talvez pode pegar, e se aquele vai indo, entendeu? Mas é grátis, tipo, se ela for pegar seu caso, é de graça. Então, eu acho muito importante tentar se informar e não sempre acreditar tudo que as pessoas falam, né? Realmente tem que pesquisar, tem que fazer a sua própria pesquisa, né, sobre a informação. Mas você tem mais alguma coisa que você quer que a comunidade sabe? Eu acredito que isso não é fácil no começo, mas dá certo, vai dar certo. E lá no spa, a gente, se você chegou por agora, tá querendo trabalhar, procure a gente, porque existe N mil possibilidades, né? Sim. Não existe só opção de limpeza, não existe só
opções de restaurante. A gente Sim. tem... lá a gente pode apresentar para vocês um novo caminho, né? Uma nova Uma oportunidade. nova oportunidade. Sim. Ô, Paloma, eu só queria fazer algumas perguntas pra você. Perguntas, tipo, talvez que você não responde ou nunca foi perguntado isso pra você antes, mas talvez que coisa que você nem pensa. Ahn, Se eu faço a maioria dessas perguntas para todo mundo que vem aqui, então talvez se você já assistiu os nossos episódios aqui, você já vai saber um pouco dessas perguntas. Mas a primeira, ahn, o, qual é o momento que você viveu que mudou sua vida, ou sua forma de pensar? Tipo uma experiência, igual, por exemplo, minha casa queimou em 2016, em fevereiro, e aquela Bíblia ali em cima ali é a Bíblia que não queimou dentro da minha casa. Então, assim, que lá mudou o jeito que eu vejo as coisas, tipo, eu dou valor às coisas pequenas, entendeu? Eu gosto de coisas boas, né? Eu trabalho duro pra conquistar as coisas que eu tenho, Uhum, graças a Deus, mas ali naquele momento eu falei assim, gente, tipo, essas coisas materiais é nada. Tipo, minha vida é mais uhum. importante, minha família, meus amigos. Então, você já passou por uma experiência assim que, tipo assim, fala assim, nossa, tipo, isso mudou minha vida. Não precisa ser coisa pra você passar por uma tragédia, não. Pode ser uma Uhum. coisa boa, entendeu? Uma experiência com alguém. Você lembra algum ponto na sua vida que, tipo, transformou sua vida? Sim. É muito recente isso que aconteceu, mas foi um divisor de águas na minha vida, claramente. Agora, em novembro do ano passado, eu passei por uma experiência em um congresso que chama Moriá. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele tem em Boston e ele é um congresso cristão. E lá eu tive. Mudou, assim, a minha vida completamente. Eu tive Sim. experiências, assim, com Deus. Pode continuar. Eu tive experiências com Deus, assim, é, sobrenatural, sabe? Mudou minha vida. Eu simplesmente parei de materializar as coisas. Eu entendi que o que importa são as pessoas. Sim. Eu aprendi, eu tive uma virada de chave na minha vida. E antes, não que antes eu não fosse. Desculpa. Tranquilo. Não que antes eu fosse. ah, Me importasse com coisas fúteis ou não valorizasse as pessoas, mas ali eu entendi o que realmente importa, porque nós estamos aqui, aprendi a servir, eu entendi que a vida é servidão. A partir do momento que você começa a abrir caminhos para as pessoas, é ali que você começa a crescer. E a vida não é sobre mim, é sobre o outro, é sobre você. Ajudar um próximo, Ajudar o né? próximo. É Sim. ali que você vai começar a fazer sentido para sua vida. Sim. E eu aprendi muito nesse congresso sobre isso. Nossa, A servir. falou bem falado. E é bom, né? Você ter uma experiência assim. Fico feliz de ouvir isso que você passou. Ultimamente, eu também tô indo na igreja e é tipo assim. Toda vez que eu tô indo é sempre maravilhoso, entendeu? Sentir a presença de Deus. Então, que bom que eu fico feliz que você teve essa experiência e que transformou a E sua é vida. engraçado que eu sou cristã desde que eu nasci. Sim. Mas essa experiência eu só fui ter agora. É, é engraçado como é que as coisas funcionam. Você tá ali todos os dias e você não. E eu não tinha aquilo ali. É, E graças a Deus eu fui encontrada. E eu é. acho que você tem que estar à disposição, né? E eu estava. Para ser encontrada, né? Exatamente. Não, completamente eu concordo com você. Outra pergunta aqui. Eu não vou te fazer a pergunta de qual livro, se você puder escrever um livro, que todo mundo falava da minha vida. Like, a resposta sempre é a mesma. Mas vou te perguntar, se você pudesse escrever um livro, qual o livro que e seria sobre o quê? O seu livro, se você fosse escrever um livro. Eu ia escrever sobre empreendedorismo. Porque eu acho que o Ah, empreendedorismo ele transforma a pessoa. sim, eu já vi muitas podcasts e as pessoas falando sempre, tipo assim, livros sobre ficar, como administrar ou como crescer e
até assim, coisas simples que, tipo assim, faz você crescer espiritualmente, entendeu? Como ganhar mais a presença de Deus, coisas assim, eu acho muito, muito importante. Quando você empreende, você pensa, olha só, eu sei que eu sou dona da minha agenda, né? Mas igual eu Sim, falei, a minha agenda eu preciso comportar todas as minhas clientes. Mas se eu me organizar, do modo que eu empreendo, eu posso me programar para ter filhos. sim, Eu posso me programar para estar mais com a minha família. E quando você está à disposição de uma companhia, isso fica difícil, você não consegue. é. Então, eu acredito que tem muita vida atrás do empreendedorismo. Com certeza, com certeza. Eu acho que tem muitos aqui na ilha que pode concordar com você, que é patrão e fez curso. Eu acho que esses dias atrás teve um evento lá de... Ah, o que era aquilo, mano? Um evento que muita gente foi. Negócio lá, esses pessoal de YouTube sei lá. Mas eles falam, tipo, como crescer e como ser... Será que não foi o poder do networking? É Eu isso. fui. Ah, você foi nesse? Fui. E como é que é? Como é que... Nossa, dá mais um podcast. Foi Então, maravilhoso. porque eu vi que a Renata tava lá, a Aham. Glaze tava lá, e agora você tá falando que você tava lá, e eu acho que algumas outras pessoas também tava lá. Tipo, o dia que vocês quiserem vir cá e fazer um podcast pra falar sobre Nossa, a gente aquilo, nós poderia podemos fazer. fazer. Vai render. Mas parece que foi legal, parece que dá pra aprender muita coisa ali. Dá. Foram 16 horas e eu não vi a hora passar. Sério? Terminou 11h30 da noite e eu não vi a hora passar. E começou 8 horas da manhã. Meu Deus. Uhum. Não aguento aí, não aguento não. Não, aí que tá. Aí que tá. Você chegou 11h30 da noite, não parecia que era 11h30 da noite. Se tivesse mais uma palestra, você tava ali pra ouvir e doido pra absorver o que eles estavam falando. Mas quando que você tá, tipo, animado pra tentar, igual quando que eu fui num comediante assistir, eu já tava rindo sem ninguém falar nada. Então, Uhum. assim, quando você fica empolgado pra estar ali, você realmente não vê a hora passar. E sabe o legal? Que eles despertaram isso até em quem não estava, porque o Thiago não queria ir. É, né? E ele foi o que mais gostou. Olha como é que as coisas funcionam. Uhum. Vou fazer a última pergunta aqui. Qual que é a sua memória de infância mais favorita? Que você fala assim, nossa, like, eu faria de tudo pra voltar no tempo nesse. Ai, eu fui durante 14 anos pra praia com a minha família, com os meus pais. Nós íamos em uma turma de mais de 20 pessoas e ficava na Aí é bom mesma demais. casa. Aí é bom demais. Então eu cresci assim, foram 14 anos desse jeito. E eu lembro na praia, correndo, É brincando com bom as demais, né? crianças E estando com a família, e né? estando com a família. Comida rolando a mil, né? Porque quando é Aham. que eu vou no Brasil, eu tento estar muito próximo à família, e mesmo que talvez nós não viajamos muito junto, mas tendo tipo mais de 15, 20 pessoas numa casa só, tudo batendo papo, tudo contando história, um querendo ser mais engraçado do que o Uhum. outro, é bom demais. E eu tenho outra lembrança também que eu lembro de vez em quando. É de ir ao açougue com meu avô todos os sábados e ele deixava eu escolher o doce que eu queria. E eu sempre escolhia um Kinder Ovo. Todas as vezes. Então, essas são duas lembranças que eu tenho de infância que são muito boas. Não, que massa, que massa. Então, Paloma, eu vou estar encerrando aqui. Só queria falar muito obrigado, tá? É um prazer ter você aqui, te conhecer pela primeira vez. Já ouvi falar muito do seu serviço, já vi muito do seu serviço na Ana. E a Ana ama você, ama o seu trabalho. Então, eu só queria agradecer mesmo por tudo que você tem feito aqui na ilha, ajudando a comunidade brasileira, tendo uma opção para as pessoas, não só da comunidade brasileira, mas da comunidade mesmo, para ir podendo no seu salão e sentir a vontade, fazendo sobrancelha ou o que for. Eu acho isso muito importante, a comunidade brasileira ficar crescendo. Tenho muita paixão nessa área, tipo, querendo ver a comunidade brasileira bem e não fazendo cagadas. Eu sei que ninguém é perfeito, entendeu? As coisas acontecem, mas nós estamos num país que não é nosso, né? Sim. Então, assim, eu acho muito importante nós tentar se unir e ter uma reputação boa, né? Especialmente numa comunidade tão pequena igual a ilha.
Então, assim, eu vendo você crescer, vendo outras empresas crescer, eu acho isso muito bom para nossa comunidade. Então, eu só queria agradecer mesmo. Muito obrigado por estar aqui e espero que você pode voltar. Com certeza, eu amei o convite e obrigada a você. Não, que isso. Gente, vou estar encerrando aqui nosso episódio com a Paloma Diniz. Se você quiser ir lá fazer, agendar um apontamento, por favor, segue PD Beauty Spa Uhum. no Instagram. Tem o telefone lá. Você sabe o telefone de lá? Sim, 508 Sim. 409 9428. Ótimo. Dá uma ligada lá, agenda o seu horário. E, gente, fica atento para o nosso próximo episódio na próxima semana, tá bom? É nóis. Fui. Muito obrigado.